Olá, boa tarde a todos. Estamos na última mesa do dia e, além do evidente prazer e oportunidade de estar aqui com vocês, para mim tem uma oportunidade extra, que é terminar ao vivo uma conversa que eu comecei por e-mail com o Ricardo quando eu estava fazendo o livro Felicidade S.A. De todas as entrevistas que eu fiz para o livro, a única que eu fiz por escrito foi com o Ricardo. E apesar de normalmente essas coisas não funcionarem, no meu caso funcionou muito bem, a ponto de eu ter usado muitas das coisas que ele respondeu para mim por escrito no livro. Então, acho que vai ser legal aprofundar um pouco algum desses assuntos aqui agora. Mas antes, eu acho que convém dar um passo atrás e tentar entender por que hoje é razoável que uma entidade como a Endeavor, num evento como esse, para empreendedores de alto impacto, por que é razoável hoje falar em felicidade no trabalho? Acho que 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, não fizesse muito sentido isso. Fosse considerado um tema meio hippie demais, meio fútil talvez. E hoje não parece ser. Hoje é um tema que parece ser levado a sério. Então talvez um bom começo de conversa, Ricardo, seja tentar conceituar um pouco o que tem no cenário de negócios hoje, o que está no ar, no espírito do tempo, que pode justificar o interesse que a gente tem notado por essa discussão da felicidade no trabalho dentro do ambiente empresarial. Beleza. Alô? 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 Tá ligado? Tá, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite dos meus amigos da Endeavor. Obrigado, Rodrigo, Juliano, Karen, Natasha, todos vocês que são uns queridos. A gente tem trabalhado junto nos últimos meses e eu tenho cada vez mais curtido a visão deles, o pique. E quando eles me convidaram, eu falei, claro que eu vou. Quem era para estar aqui é Fábio Barbosa, mas hoje ele está com um compromisso, então eu estou assim, com muito prazer substituindo o Fábio, porque ele é uma pessoa importante, não só para o meu trabalho, porque ele viabilizou um dos projetos mais interessantes que acho que o Brasil já teve, que foi o case do Banco Real, mas também porque ele redefiniu a categoria banco, criando uma nova referência, influenciando o comportamento de todos os bancos. Então, ele tem essa visão. Ele é um cara que fala assim, se eu não tenho uma boa razão para me levantar da cama todo dia, eu não vou trabalhar. E essa razão, em geral, não é ganhar mais dinheiro. Ele acha que isso é uma consequência, mas é alguma coisa que faça sentido para ele. Então, eu começo a responder a sua pergunta, já dizendo que a minha leitura, com todos os clientes que a gente tem trabalhado, aqui eu vou falar para vocês da experiência que a gente tem tido com essas corporações todas, Vivo, Natura, Banco Real, outras empresas no setor da moda, Latam, agora está fazendo TAM, Latam, Grupo Odebrecht, quer dizer, empresas de todos os setores. Então, as perguntas podem até variar desses mercados todos. O que a gente percebe em todas as nossas conversas com as lideranças é um mundo muito maluco, um mundo muito instável, um mundo onde o futuro não é mais a projeção do passado. Então, está demandando das pessoas um eixo individual para que eles possam ter mobilidade de se ajustar à circunstância, não importa qual seja o que aconteça no dia seguinte. A gente começa a entender que as empresas não são mais máquinas que pegam as melhores práticas do passado, sistematiza, põe bons padrões, bons controles e manda a galera repetir como peças de engrenagem. A empresa ela tem que ser um sistema vivo, que é capaz de aprender, é capaz de ler o cenário com muita velocidade, trazer isso para dentro da empresa, atualizar a sua proposta de valor e voltar para o mercado, influenciando o mercado e sendo influenciado. Por isso que a gente fala do time to market. Time to market talvez seja o principal indicador que fala da saúde da empresa no sentido de aprender rápido e garantir a sua perenidade num mercado maluco. Quando a gente conversa com as lideranças, identifica esse cenário e fala de visão, inspiração e tal, sempre vem a palavra felicidade. E é muito interessante, porque as pessoas falam que querem felicidade como um valor da empresa, aí você pergunta, o que é felicidade? E ninguém sabe definir. Ninguém tem um padrão para dizer o que é felicidade, né? Então, eu acho que essa felicidade é uma das coisas novas que entram no cenário,
por uma demanda de cenário. Quer dizer, essa coisa da turbulência pede que a pessoa esteja mais inteira no trabalho. Aquela coisa de você deixar suas emoções em casa e ir trabalhar inteiro no serviço, o sentido de inteiro é deixar os seus valores, suas emoções em casa e ir trabalhar como se você não tivesse emoções, como se não tivesse uma presença de uma pessoa. Então, o fato de você ter que estar inteiro na empresa, com uma visão crítica, com uma proposta de valor que seja para aperfeiçoar a empresa, no que sentido que for, isso pede que a pessoa esteja tirando satisfação do trabalho, e não só grana. Que peça que saia no fim do dia, o cara se enriqueceu também na percepção do mundo, na troca que teve com as pessoas, leitura de documentos, tentou novas coisas, não deu certo, o errar rápido hoje pede que uma pessoa esteja muito bem consigo mesma para poder ter velocidade no erro e aprender rápido. Então, eu acho que a felicidade, estamos todo mundo aprendendo o que é, os indicadores não estão claros ainda, mas está na pauta do dia a dia das empresas e acho que das pessoas também que estão procurando trabalho ou consumir também. Fala um pouquinho dessa questão do dinheiro. Eu defendo no livro a tese de que o dinheiro, obviamente, continua sendo importante, mas que ele vem perdendo peso relativo em relação a outros ingredientes desse pacote de felicidade. Propósito, equilíbrio, depende do que cada pessoa valoriza. E eu, no fim de semana agora, eu estava falando sobre o livro com um amigo de um amigo, que é um advogado corporativo, sujeito bem-sucedido, estava na fazenda dele, onde ele cria cavalos, e ele me disse, muito dinheiro não é importante até você descobrir alguém que te venda bons cavalos. E tirou um certo sarro de mim, assim, tipo, esse cara tem miolo mole, né? Mas eu acho que não, eu acho que muita gente tem procurado outros motivadores para trabalhar que vão além do dinheiro sem desprezar a recompensa financeira pelo trabalho. Você tem pensado sobre isso? Você entende que tipo de conceito vem por trás desse querer outros ingredientes na receita de felicidade, reduzindo o peso relativo da compensação financeira? Tenho. Mas aí você tocou num assunto que é muito maior e mais complicado do que esperar outras coisas no âmbito do trabalho. Eu acho que nós estamos vivendo uma coisa da ressignificação do dinheiro, né? Eu tenho uma história interessante. O AfroReg é nosso cliente, né? A gente tem um percentual de pro bono na Natimos, e o AfroReg é um cliente permanente. E eu conheci o Júnior. Nós estávamos esperando para entrar num palco como esse, e a coisa demorou muito. Ele falou assim, pô, eu vou dar um pulo aqui na esquina, que eu vou pegar um cheque de 100 mil no banco tal, e aí eu volto. E eu estava trabalhando no real, e totalmente entusiasmado. Eu falei, mas por que você vai pegar o dinheiro desse banco? O dinheiro do Banco Real é muito melhor. Ele falou, como assim, cara? Você está me enganando? Que história é essa? Que dinheiro é dinheiro? Eu falei, não é. O dinheiro do real tem um jeito de ser ganho, um jeito de ser aplicado, que tem isso. O cara, ele ficou assim, nossa, quando é que a gente vai no real? E, de fato, o real virou um grande parceiro do AfroReg. Vocês estão rindo porque vocês conhecem o Júnior, né? E é exatamente isso. Quer dizer, a maneira como você ganha o dinheiro, a maneira como você aplica o dinheiro, isso está fazendo diferença para as pessoas, né? Então, o dinheiro é dinheiro? Para muita gente mas tem um percentual cada vez maior de pessoas que estão investigando, falando, o que você faz com esse dinheiro? De onde você tirou esse dinheiro? E isso tem a ver com a satisfação pessoal, com a segurança que você tem, né? Então, isso é um sintoma da época também, né? De você, quando o dinheiro que você ganha é uma consequência de uma satisfação que você tem, de alguma coisa que você criou, que você mudou, que melhorou e tal, esse dinheiro vale muito mais. Então, não é que é menos dinheiro. Acho que as pessoas continuam querendo muito dinheiro. O dinheiro é muito bom, mas elas são mais exigentes com relação a esse dinheiro, a qualidade desse dinheiro, o que exige mais talento. Eu não sou partidário da coisa menos dinheiro e mais felicidade. Não é isso. Você tem que aumentar a ambição. Eu quero mais dinheiro, mas um dinheiro que seja cada vez mais resultado de uma coisa de qualidade, de satisfação. Quer dizer, você deixou ao ganhar esse dinheiro, você deixou no mercado um monte de gente que ficou satisfeita e quer fazer negócio de novo com você. Isso reduz custo de crescimento. Nesse mundo maluco, isso é o maior ouro da história. Acho que a gente podia falar um pouquinho de liderança, pensando que liderança é um assunto que deve ser estratégico para vocês, que são empreendedores e que são provavelmente líderes.
e que tenham a responsabilidade de pensar em felicidade do trabalho para vocês mesmos e possivelmente para gerar um ambiente que permita que as pessoas trabalhem com satisfação, com prazer, com felicidade. A parte que eu usei da nossa conversa por escrito no livro trata um pouco de liderança e ajuda a desfazer algumas confusões entre o que é gestor, o que é líder, o que faz de um líder de fato, para ir além daquilo que você chama da idealização das relações corporativas, aquela ideia de que quando você passa a chamar o seu funcionário de colaborador, você resolveu o seu problema de gestão de pessoas. Talvez você pudesse falar um pouco para a gente sobre as distinções que você faz entre gestores e líderes, que você me disse que habitam dois universos distintos. O gestor para na razão da sua decisão, e o líder segue adiante em busca do seu significado, você me disse. Quer dizer, é um pouco do papel do líder como um cara que ajuda a criar significado para o trabalho. Fala um pouco sobre essa diferença. Deixa eu primeiro tirar um... Eu não quero que isso que a gente esteja conversando signifique que você tem que ser virtuoso, não é isso. Eu sou super adepto de um pragmatismo, de que as coisas funcionam porque são feitas de uma maneira melhor, e não porque é virtuoso. Isso é importante, para não separar o mocinho do bandido, o bom do mal, não é isso. Quando a gente fala do líder, o gestor é o cara que tem as competências, as habilidades para fazer um plano, para gerenciar um processo, conhecer a estrutura. Quer dizer, ele estudou para aquilo. O líder não estudou para ser líder. O líder pode ser qualquer pessoa, desde que ela consiga ver coisas que os outros não estão vendo, mostre para as pessoas, quando as pessoas olham e falam, nossa, é mesmo, é que a gente não viu. Esse cara tem uma biografia, tem uma sensibilidade, ele tem um olhar para criticar a sociedade, para ver coisas que os outros não veem e propor. E isso desperta um potencial nas pessoas, desperta um potencial na equipe, desperta um potencial na sociedade que antes não era percebido. Isso não é um gestor. Um gestor é um cara... Aliás, a gente tem conversado muito sobre espírito gestor e espírito empreendedor. Acho que é legal falar sobre isso. O que põe, o que rompe, o que critica, o que cria, é o empreendedor. Vocês viram todos os caras que estavam aqui antes, empreendedores, vocês viram o que eles queriam? O sonho grande é fazer o novo. Não era um sonho específico, é fazer o novo, fazer uma nova empresa, né? É o novo, que é uma coisa que desperta. O novo tem risco, o novo tem ímpeto de destruir aquilo que está para fazer melhor, para fazer diferente. Então, esse é o espírito empreendedor. O espírito gestor é o espírito do controle. E foi engraçado, acho que foi o Júlio que falou, né? O Bob perguntou, como é que faz para manter o controle? Ele falou, para que controle? É interessante, a pergunta sobre o controle vem do gestor. O gestor quer ter o controle para minimizar risco e poder fazer previsões seguras para a empresa. O empreendedor não, ele quer mudar tudo. Ele quer fazer diferente do que foi feito. E são dois espíritos que estão em conflito permanente dentro da empresa, dentro das pessoas. O que não pode é dar preferência para um ou para outro, tem que alimentar os dois. Porque na hora que o gestor consegue criar um padrão, colocar controles, o empreendedor já está criticando aqui, fala, a gente pode fazer isso aqui mais rápido, a gente pode fazer isso aqui com mais conveniência, pode ter um custo menor. Fala, pô, nem consegui estabilizar, já está querendo fazer de novo tudo diferente. E é justamente desse conflito que nasce uma possibilidade de ir para frente. Se você deixa a empresa na mão do espírito gestor, vira um caos, porque nada tem um rumo por 3 minutos. Se você deixa na mão do espírito gestor, é um tédio, uma empresa chata. Nada pode ser feito de novo, tudo está sob controle. Você não vai atrair talentos criativos, não vai atrair uma capacidade de assumir risco que é inerente de qualquer coisa nova que surja no cenário. Estou falando com empreendedores, vocês sabem o que eu estou falando. E vocês devem estar todo dia, como se fossem um anjinho e um demônio. Né? Uma hora é o gestor que fala, não, segura essa onda. O outro fala assim, não, porra, vai, senão a concorrência vai, senão você vai ficar um negócio que não é. E é justamente dessa discussão interna que sai empresas de sucesso. Eu estou falando isso, estou falando de grandes organizações que vivem o desafio de, depois de passar pelo empreendedor, tem o takeover do gestor para padronizar, para expandir com qualidade controlada, e hoje estão estagnadas, porque o padrão e o rigor do controle é tão grande que inibe qualquer crítica, qualquer inovação. Legal o cara que faz bem feito aquilo que já foi feito. E a empresa, então, começa a perder espaço de mercado, porque não consegue inovar, não consegue mais agredir o mercado.
porque é quase que proibido criticar. São empresas muito obedientes, muito bem disciplinadas, muito bem sistematizadas, mas são empresas que não conseguem inovar. Então, chega um novo player com uma proposta nova e rapidamente toma conta do mercado, porque do jeito que o mercado é hoje, ele é muito sensível. Então, qualquer coisa que você comece hoje pequeno, em 2 palitos você está enorme. Isso é uma coisa, aliás, super legal. Quem puder conferir, confere. Nós estamos tendo uma sensibilidade no mercado, uma sensibilidade biológica. Então, tudo que você joga volta com muita velocidade e volume. Se vocês olharem, o Microsoft levou 35 anos para valer 70 bi de mercado. Google levou 15 anos para valer 70 bi de mercado. E Facebook levou 6 anos para valer 70 bi de mercado. Claro, estamos falando de um mercado específico, muito sensível à tecnologia de informação e comunicação, onde esse tecido social, ele de fato tem uma sensibilidade biológica. Então, a resposta, ela está sendo cada vez mais veloz e cada vez maior do ponto de vista de volume. Então, a necessidade que você tem de alimentar esse processo, né, de crescimento com uma satisfação de todo mundo que acreditou em você, é fantástica. Essa necessidade de você manter, ao mesmo tempo, a crítica, a destruição, a criação e a manutenção, a conservação e o controle é fundamental e é uma arte hoje do século XXI. Isso é fantástico. Ricardo, tem um outro conceito que você compartilhou comigo no meu processo de fazer o livro, que é a ideia de que o líder nasce com uma causa. Eu acho que isso tem muito a ver com felicidade no trabalho, no sentido em que ter uma causa é um privilégio tremendo. Acho que quem tem uma causa provavelmente resolve o seu problema de propósito, possivelmente tem um bom caminho andado para ser mais feliz no que faz. Eu fico só pensando se as pessoas, os empreendedores que têm essa causa, que têm o tal do sonho grande que vocês enfatizam tanto, têm a responsabilidade também de ser o criador de sentido para o resto da empresa. Se a empresa é pequena, ela está numa fase embrionária, as pessoas que você trouxe para trabalhar contigo provavelmente compartilham dessa causa. Conforme a organização cresce, me parece que vai ficando cada vez mais difícil fazer com que esta causa inicial que criou o líder permeie a organização como um todo. Você é um consultor com experiência em grandes empresas que enfrentam essa dificuldade, às vezes, de alinhamento, de fazer com que essa causa se espalhe. Fala um pouco sobre a ideia do líder que nasce com a causa e sobre o desafio de fazer com que a causa que criou o líder se espalhe, se dissemine e se mantenha na organização. Vou falar assim das pessoas que eu conheci, que eu considero líderes e que se transformaram em empreendedores, que fizeram muito sucesso. Conheci pessoalmente, convivi, ou pessoas que eu li. São pessoas que, em geral, têm um corpo de valores muito claro. Aliás, corpo de valores, nesse caso, não quer dizer que é bom nem ruim. Porque eu acho que um traficante com corpo de valores também tem um jeito de olhar que aperfeiçoa a distribuição da droga e acaba virando um líder. Quer dizer, não estou falando de virtudes, eu estou falando de dinâmica, de funcionamento de uma pessoa dentro de um contexto. Neguinho tem uma estrutura de valores, olha para a sociedade e fala assim, não está funcionando do jeito que eu acho que deve. E na hora que ele propõe, ele fala, isso aqui não está bom, pode ser assim. Tem um monte de gente que olha assim, você tem razão, cara. Esse cara passa a ter um propósito de melhoria, seja de eficiência, seja de qualidade, seja do que for. Ele propõe uma coisa, começa a fazer sentido para quem está perto, esse cara começa a liderar. O líder surge quando tem gente que acredita naquilo que ele acredita. O líder não surge porque ele senta na cadeira de líder. Não existe cadeira de líder. Eu costumo dizer, lá em casa a gente é uma família mais ou menos grande. Para cada assunto tem um líder na família. Tem até um neto hoje de 11 anos de idade que começa a liderar determinados assuntos, vocês podem imaginar qual seja. Né? Coisa de tecnologia, jogo é com ele. Comida, essa coisa já é viagem, é com a minha mulher. Quer dizer, cada um, pela biografia, pelo interesse pessoal, consegue contribuir para o grupo de um jeito que dá segurança para todo mundo. E as pessoas, então, tendem a concordar e aí aquilo vira um movimento. A ideia de movimento para a empresa, eu acho extremamente preciosa, que é diferente de uma estrutura. Se você olha para uma empresa com uma estrutura, hierarquia, processos, controles, mas isso é chato. Aí não tem vida, não tem alma, não tem propósito. Eu costumo dizer assim, empresa tem valores econômicos e financeiros. Quem tem valores morais, éticos, são as pessoas que dirigem a empresa. Tanto é que mudou
a diretoria da empresa, mudou o controle acionário da empresa, com certeza vai mudar a maneira da empresa atuar. A não ser que o recrutamento tenha sido feito por meio desses critérios que definem a identidade daquela organização integrada dentro do seu contexto. Essa visão da empresa como estrutura, da pessoa jurídica, ela é necessária, o CNPJ que o Bob falou. Mas a alma da empresa não vem dessa estrutura, não vem dos valores, não vem dos processos, vem das pessoas que transitam, dos relacionamentos que criam, das críticas que fazem, das propostas que fazem, do tesão que tem de viver aquilo. Então, isso é movimento. Movimento é o seguinte, vamos mudar aquilo lá? Vamos. Você começa a juntar gente, recursos, mudou. E agora o que vamos fazer? Agora vamos mudar aquilo lá. Então, você tem um ânimo de animação, das pessoas estarem com um pique, lendo coisas interessantes, viajando. Não é mais a coisa da CLT. CLT, beleza, empresa, pessoa jurídica. Mas o indivíduo inteiro, com alma. Aí a coisa começa a vir com velocidade, com baixo custo, fica divertido. Eu posso falar, Natura foi assim, a Vivo foi assim. E aí, coisa grande, coisa pequena, a gente não tem a menor diferença. A única diferença é que coisa pequena, empreendimento pequeno, tem o privilégio de ter o dono com a barriga no balcão. Então, o brilho dos olhos dele contamina os outros. Porque você vai ter na empresa gente com 20 anos de idade que não está nem aí com propósito, não está nem aí com sentido. O cara quer a grana dele para ir na balada com a gata, o propósito dele é ganhar a gata. Entendeu? Na hora que você começa a ter filho, começa a olhar essa vida mais complicada, aí você começa a pensar o que é que eu estou fazendo aqui e tal. Então, a empresa, e quanto maior, mais heterogêneo é a galera que está lá. E você está comprando empresas novas, e você está abrindo capital, e contrata gente importante. Quer dizer, a quantidade de eventos que não tem nada a ver com o que você imaginou um dia como empreendedor, mas que as circunstâncias vão te obrigando, exige você ter um movimento que consiga aglutinar, catalisar. Então, Roberto Lima assume a presidência da Vivo. 5, 6 empresas ex-estatais privatizadas. Hierarquia fortíssima, as pessoas obedientes, disciplinadas, sabotadoras, feudos, tudo que você puder imaginar tinha. Um setor embrionário que é de telecomunicação, dificílimo. Controle acionário dividido, portugueses e espanhóis. Enfim, você coloca o problema que você quiser. A visão que foi trazida para o significado do serviço essencial, que é a telefonia celular, quando trouxe esse significado, essa inspiração, a gente começou a ter efeitos, primeiro da eficiência. A gente era o primeiro no lugar da Anatel de reclamação. Primeiro, a eficiência. Começou a funcionar melhor, porque as pessoas viam um significado diferente, que fazia sentido para elas. Porque até então, o celular era vendido como um produto de status para a gatinha falar, Patricinha falar com o namorado na balada. Lembra da propaganda que era de celular? Era só isso. Quando a gente começou a trabalhar o tema, eu falei, não, o celular, o serviço de telefonia é um instrumento de inserção social. O cara pode não ter identidade, mas tem um número de telefone que é o número dele, conectado na sociedade. Quer dizer, o pedreiro, ele não precisava ficar mais lá na avenida, do lado do orelhão, esperando a madame ligar para aprovar o orçamento. Ele podia tocar a vida dele, a mulher ligava, você aprovava e ia em frente. Quer dizer, diminuiu o custo de segurança, diminuiu o custo de segurança. O médico, sem o celular, quer dizer, essa consciência do significado do celular fez com que a atendente do call center, na hora que alguém liga, não é uma patricinha que está ligando. Pode ser um colega dela de favela, do pedreiro, que está precisando do telefone funcionar. Quer dizer, a maneira de atender foi diferente. Vou dar um outro exemplo nesse sentido do movimento, que você traz um ânimo diferente para conquistar as mudanças e fazer os resultados. Isso foi muito interessante. Empresa toda fragmentada. E precisava agilidade, time to market. O Roberto criou uma reunião de comitê estratégico, toda terça-feira, das 2 às 4. Cada comitê com 2 temas. E punha na sala todo mundo que era necessário para fazer aqueles temas serem decididos e implementados em uma semana. Do jurídico a TI, marketing, rede, todo mundo na sala. Falou, o que está faltando para andar isso aqui andar? Falou, o jurídico, a TI. Falou, TI, por que falta isso? Terminava às 4 horas, às 5 horas tinha ata em SMS para todo mundo que participou da reunião. E na terça-feira seguinte, começava com funcionou, não funcionou, porque não funcionou, e manda andar. Quer dizer, ele rompia com a estrutura tradicional da empresa,
com a estrutura entre áreas, com todos os protocolos, né? Os protocolos de relacionamentos cínicos e fragmentados entre áreas, entre níveis, as brigas entre pessoal de escritório e pessoal de rede, atravessava tudo isso com um objetivo de viabilizar alguma coisa. Isso foi oxigenando a organização, como um organismo vivo, e não como uma estrutura hierárquica parada, estática, né? Então, essa noção de vivo, movimento, conquista, transformação, isso é que eu acho que é nuclear nessa mudança toda de uma mentalidade de liderança, que está lidando com esse tipo de matéria que eu estou falando, que é ânimo das pessoas, desejo de mudar as coisas, de contribuir, e a estrutura hierárquica, que é metas, processos, controles, que é necessário, mas não é suficiente. Já foi suficiente. Hoje não é mais suficiente para ganhar mercado e crescer na velocidade que o mercado permite e pede. Vou fazer uma última pergunta que é minha, porque estão chegando boas perguntas por aqui e o tempo está correndo rápido. Num dado momento, eu estava procurando bons exemplos de empresas que resolvem bem a questão do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Tem caminhos opostos para fazer isso. E aí eu consultei o Ricardo sobre se ele conhecia alguém que estava resolvendo bem isso, se tinha alguma fórmula interessante para se tratar com isso. E eu adorei sua resposta bastante provocativa, que era assim: não acredito em equilíbrio possível em nada que o ser humano esteja envolvido. Graças a Deus. Trabalhar 24/7 é um tesão se você gosta do que faz. Estamos numa plateia de empreendedores, eu aposto que a maioria vai concordar com você. Eu só vou fazer aquela mesma provocação da outra pergunta, que é preciso lembrar que este é possivelmente o seu tesão, o tesão de vocês, e à medida que a empresa cresce, haverá um monte de gente dependendo de decisões relativas a equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional para ser mais ou menos feliz no trabalho. Como é que se lida com isso? A gente tem que lembrar o que falou, né, para saber se continua fazendo sentido. Eu acho que é verdade, essa coisa do equilíbrio, a coisa quando você está totalmente equilibrado, isso chama-se morte. 100% equilibrado. Se você está vivo, você está em desequilíbrio. Viver é sair do equilíbrio de você estar deitado, dormindo, e o seu corpo buscando o equilíbrio. Se acordou, abriu o olho, começou a entrar informação, afeto, experiências sensoriais, afetivas, tudo quanto é coisa que começa a desequilibrar você, a rever os seus padrões. Isso chama-se evolução. Isso chama-se viver. Até que chega no final do dia, seu corpo fala: para, cara, chega de aprender. Vou resgatar o seu equilíbrio. Eu estou falando, não sei, alguém assistiu, ou alguém não assistiu Alma e Moral, uma peça de teatro? Todo mundo assistiu Alma e Moral? Então, quando passar, faça um abaixo-assinado, peça para ela voltar e fazer de novo. Quem tiver empresa num tamanho legal de trazer para dentro da empresa, traz. Ela fala do duelo entre o corpo e a alma. O corpo, que é o gestor, que quer controle, o corpo tende à conservação. Isso é fundamental. O corpo tende à busca do equilíbrio, beleza? A alma, que é a experiência, e usa o corpo como instrumento para ter experiência. Então, é um duelo entre a experimentação, que traz o novo, que desorganiza tudo, e a conservação. É isso. Se você tem um envolvimento com a vida, de colocar a alma em tudo que você faz, você está sempre buscando um desequilíbrio. Para você, então, estar num desequilíbrio num patamar superior, de conhecimento, de integração, de ação, de sacação, do que for. Você vai melhorando, né, essa capacidade de sentir o mundo e agir, interferir sobre ele. Se você começa a departamentalizar, como foi no século XX, trabalho das 8 às 5, aí eu vou começar a viver. Aí eu vou para a igreja, né, aí eu vou jogar bola, aí eu vou fazer sexo. E a maior parte da sua vida fica isolada. A gente fala, a mão de obra. A mão de obra não existe mais. A mão de obra hoje é feita pelas máquinas. Hoje você tem que ter uma cabeça, um coração de obra. Não é a mão, não é o corpo físico. Então, essa mistura, esses idealismos, vamos falar assim, esses idealismos que alimentaram a hipocrisia, o cinismo corporativo, não funcionam mais no século XXI. A velocidade do século XXI, gente, o tempo zero entre o fato e o conhecimento do fato, o que essa tecnologia trouxe, isso aí muda tudo.
Antigamente, entre o fato e o conhecimento do fato, levava meses para a informação chegar. Com uma tecnologia mais poderosa, começou a levar semanas. Com uma tecnologia mais poderosa, dias para você saber as notícias. Hoje, é tempo real. Todo mundo com celular e internet. Todo mundo está vivendo em tempo real. Quer dizer, todo mundo sabe de tudo o tempo todo. Do ponto de vista de cenário, para você trabalhar os seus planos, o tempo zero de comunicação, tempo real de comunicação, significa transparência. Transparência significa que a sua empresa está exposta o tempo todo, em todos os ângulos. Ou você trabalha com essa transparência a seu favor para mostrar o seu valor no mercado, ou você está sempre em risco, ficando cada vez mais constrangido. Falar, agora não, esse ângulo não, espera aí. Em 2 minutos você está fora do jogo. Transparência não é mais valor, não é mais opção, é dado, é cenário. Isso saneia os relacionamentos. Então, quem engana, dá para enganar um pouquinho, dependendo do setor, dá para enganar muito, menos e tal, mas a tendência é durar cada vez menos tempo a enganação. É virtude? Não é virtude, é a evolução que nós estamos vivendo, e não tem nenhum julgamento. É sucateado pelo cenário, não é o seu concorrente que vai te derrubar, é você que não segura a onda. Ricardo, e quando o... Desculpa, às vezes eu me entusiasmo e a coisa... E quando você está satisfeito com o ritmo que você está imprimindo para a sua atividade, por esses motivos que você bem descreveu aqui, e, no entanto, você percebe que a tua equipe está estressada, está reclamando que trabalha 14 horas por dia, aí você acha que o pessoal está desengajado, como é que você concilia essa demanda contemporânea, inevitável, com gente que, eventualmente, não está na mesma sintonia que você, tem outras demandas? Eu não consigo conciliar. O meu maior problema, eu comecei a descobrir o seguinte, eu acho que a Timos, por exemplo, ela é uma fase na vida das pessoas. Ela não é o destino de ninguém. Então, tem um cara que está lá, 20 anos, curte uma determinadas coisas, foi para lá porque a empresa dá prestígio, tem um salário legal, tem um endereço legal, o endereço é importante, fica na Faria Lima com a Gabriel Monteiro da Silva. As razões por que as pessoas procuram o trabalho são incríveis. Mas ele é útil para mim naquela fase, pelo conhecimento que aporta, e a gente é útil para ele na formação de uma ideia do que ele vai fazer com a vida. Depois, terminou 2 anos, tem que ir embora. Mesma coisa com um cara de 40 anos, o cara tem algumas perguntas, tem alguns objetivos, quer dizer, o conceito de empresa, para mim, é muito relativo. Então, eu lido com isso de um outro jeito que uma grande organização teria que lidar. Então, é uma empresa de consultoria também, é diferente. Legal. Aproveitar que você estava falando da Timos, e tem uma pergunta legal aqui, que fala de branding, que o branding e o foco em felicidade, muitas vezes parecem ser privilégios de grandes empresas. Como uma pequena empresa com poucos recursos pode trabalhar com esses conceitos de branding e do foco em felicidade? Vamos definir branding de um jeito muito simples. A gente vem de uma fase de gestão onde o marketing foi instalado. Antes do marketing, quer dizer, antes de haver marketing, a empresa era produção e vendas. O marketing surge quando surge concorrente, quando tem uma complexidade no mercado, então a empresa começa a ter que estudar o concorrente, estudar o consumidor, estudar os fornecedores estratégicos, montar uma estratégia com relação ao contexto de atuação. Porque no começo, você não tinha concorrente. Então, o seu cliente não tinha alternativa. Então, é isso aqui, pronto, acabou. Eu vivi muito essa época. Né? Eu trabalhei para Alpargatas como publicitário. O jeans é esse aqui, não sei quem lembra do West Top. Se não vestisse bem no seu corpo, mulher, o seu corpo que é problema, porque o jeans é esse. Quer dizer, o outro não era importante, uma fase muito infantil, muito olhando para o próprio umbigo. Aí surge o concorrente, o consumidor fica importante, o funcionário fica importante, a empresa começa a ficar mais complexa. Aí é fazer o que o cliente quer. É o que o cliente quer. Gente, isso criou uma cultura nas empresas de ausência de identidade. A empresa não tem que ter opinião. O funcionário, o executivo não tem que ter opinião, porque quem manda é o cliente. Eu participei, eu vou falar nome da empresa, que é Natura, que é uma empresa inovadora, vocês reconhecem que é inovadora. E a gente participava de comitê de inovação. Então, era comum chegar um executivo, vindo das grandes companhias, não vou falar o nome,
mas das grandes companhias muito bem sistematizadas, com processos, bom marketing e tal, e ia apresentar para o comitê a proposta do lançamento de um produto. Então, o jovem executivo chegava com seus 30 anos de idade e falava assim, então, a nossa proposta é lançar para o segmento de mulheres de 14 a 18, um produto assim, com poder aquisitivo, e com tantos por cento querem isso, porque isso, tudo fundamentado com pesquisas quantitativas. Aí um dos fundadores, que em geral estavam presentes no comitê, perguntava, muito bem, parabéns, está muito bem fundamentada a sua recomendação. Agora, o que você acha desse produto? O cara fala, como assim? O cara se ofende, né? Eu não estou aqui para dar uma opinião pessoal, eu estou aqui para fundamentar uma... Paulo está aí, você sabe que você passou por isso, provavelmente. Paulo Lari está ali. Aí, muito bem, parabéns, o senhor pode me... Ele reclama, né? Se ofende. Como vou dar uma opinião pessoal? Eu estou aqui para dar uma fundamentação quantitativa para a decisão. Ele falou, não, tudo bem, mas já entendi, parabéns, mas o que você acha desse produto? Aí o cara desmonta. Veja bem. Veja bem, você sabe que é quando o cara perdeu o pé. Né? Veja bem, o consumidor quer isso, a menina, a jovem quer isso. Eu, pessoalmente, não é para mim o produto, hein? Veja bem, mas eu, pessoalmente, acho esse produto cafona. Mas é o que a consumidora quer. Aí o fundador fala assim, bom, então, na sua opinião pessoal, você está dizendo que a gente pode colocar a marca Natura num produto cafona. É ou não é verdade isso? A Natura, claro, ela passou pela fase de comprar pesquisas. Ela quer saber o que o consumidor quer, mas ela tem uma visão crítica. Ela tem valores. Ela estudou. Ela tem ciência, ela tem tecnologia, tem acordos com academias, com fornecedores extraordinários. Ela sabe muito mais do que a consumidora e pode dar para a consumidora coisas que ela nem imagina. O branding é essa visão proprietária da empresa que é uma invariante para avaliar as variáveis do mercado. É um jeito de olhar para o mundo que vai criticar. Eu quero saber o que o consumidor quer. Assim como todos os meus concorrentes, e vão ter a mesma informação que o consumidor dá. E se eu fizer o que o consumidor quer, eu vou fazer igual ao meu concorrente. O branding, ele surge no final do século XX, na necessidade das empresas buscarem um diferencial para fazer a inovação ser alguma coisa diferenciadora. Você tem que buscar inspiração a partir de uma crítica. E essa crítica vem de um padrão que você tem, que o mercado ainda não tem. Claro, você é especialista, você estudou. Contratou gente de talento para fazer o que o consumidor quer. É maluco depois que você vê como é que as coisas funcionavam, né? Agora, Ricardo, eu acho que vai reforçar a pergunta que a pessoa da plateia fez. Você explicou bem o que é o brand. Nós falamos algumas coisas sobre felicidade. De fato, dá a impressão de que as duas coisas são privilégio de empresas grandes que podem pagar uma consultoria e tal. Como que é para quem está fazendo uma empresa nascer? Em geral, as boas empresas que vão ter futuro, vão ter perenidade, elas nascem com uma visão crítica. É alguém que, em geral, aliás, vocês querem saber? Nem vou falar, mas é alguém que não encontrava a comida do jeito que queria. Ele fala, isso aqui podia ser assim. Ele vai lá, pesquisa, investe, dá tudo, descobre, propõe. Ele tem a sensibilidade da época e a competência de ver aquilo viabilizado. E as pessoas concordam com ele. Vamos pegar todo mundo começa pequeno e todo mundo começou desse jeito. O branding na pessoa. Quando vem empresa pequena falar comigo sobre branding, eu falo assim, não dá para fazer. Por quê? Porque colocar no papel o jeito que a empresa pensa não é prioridade da empresa. A empresa está numa fase de fazer acontecer. Ela não tem tempo, ela não tem capacidade de reflexão, está tudo na cabeça do dono, ou dos 2 ou 3 donos. E a coisa de ontem para hoje. E é numa velocidade que o tempo de reflexão, de estruturação do pensamento, não existe. Toda vez que eu tentei fazer, a gente fazia, mas dali a 3 meses mudava tudo, porque é tudo muito intuitivo ainda. Quando a empresa ganha uma certa complexidade, quando começa a trazer gente importante que ganha muito de fora da empresa, aí você começa a ter que ter critérios mais estruturados para poder dizer quem somos, para onde vamos. São as perguntas grandes, que numa empresa pequena, a resposta está lá de forma intuitiva. Ela precisa ser estruturada e racionalizada quando a empresa ganha uma complexidade, então precisa ter um documento registrado para compartilhar com todo mundo, e aí a coisa funciona. Existe branding. Desde sempre existiram, nas grandes empresas,
sempre teve isso. A Johnson & Johnson é uma empresa que tem essa estrutura de valores desde sempre. Uma empresa que quantos anos tem? 150, 200 anos? Você vai lá, tem lá os valores deles. De vez em quando muda uma coisa ou outra, mas é aquilo que manteve, né, um jeito de ser que deu consistência à história dela. E desperta aquilo que eu acho que é o maior patrimônio que uma empresa pode ter no mercado: confiança. Ricardo, trazer um tema que calculo que seja o último, porque o nosso tempo deve estar estourando, que é sobre brasilidade, sobre o fato de que nós somos um povo visto no mundo todo como um dos povos mais felizes, mais alegres, mais leves do mundo, mas não necessariamente isso significa que as nossas empresas sejam as empresas mais alegres, mais felizes do mundo. Porém, tem gente boa trabalhando com a ideia de que há traços da nossa cultura que podem nos ajudar a criar ambientes de trabalho felizes, se você quiser usar essa palavra. Na nossa conversa virtual ali, você disse que acredita que há, sim, alguns traços culturais brasileiros que poderiam nos ajudar a ter empresas mais felizes. Se você ainda acredita nisso que você escreveu naquele momento, você consegue alinhavar aqui para a gente alguns desses traços e como isso poderia ser usado no nosso ambiente empresarial? Eu acho que tem. Acho que o Brasil tem os trópicos têm uma coisa do afeto, do calor humano, que pode ajudar muito. Por outro lado, de lá para cá, a pressão para as empresas se transformarem em sistemas vivos adaptáveis está tendo tanta dificuldade de resposta das empresas que eu prefiro falar de uma dificuldade séria que o Brasil está tendo do ponto de vista de cultura de gestão, que é o IDP, Índice de Distância de Poder. É o excessivo respeito à hierarquia. O Brasil, deixa eu dar um pouco do histórico. Índice de Distância do Poder é um índice criado por um antropólogo que, a pedido da IBM, que estava tendo problemas de relacionamento entre escritórios de países diferentes, a IBM pediu, falou, estuda por que está acontecendo essas coisas aí, né? E ele criou 4 indicadores, um deles é o índice de distância de poder, que fala do grau de respeito que aquela cultura tem à hierarquia. Países latinos e asiáticos têm altíssimo índice de IDP. E os países nórdicos, saxões, têm baixo índice de IDP. Qual é o comportamento típico de uma pessoa de uma cultura de alto IDP? O subordinado não gosta de discordar do chefe e não gosta de dar má notícia para o chefe. E o chefe gosta de mostrar irritação à pessoa que traz a má notícia, mesmo que ela não tenha nenhuma responsabilidade com o conteúdo da notícia. Qual é o resultado, no fim do dia, de uma organização com IDP alto, onde as pessoas não dão as notícias ruins, não discordam entre si, no sentido vertical? Péssimo fluxo de informação vertical. Significa que a liderança dessa empresa está mal informada. Para ela ser bem informada, ela tem que fazer uma pesquisa que custa dinheiro e custa tempo. Isto é, sensibilidade para aprender o que está acontecendo no mercado para chegar a informação para a liderança. E isso não é um problema de coisa de gente simples. Eu vi já CEO de operação local maquiando notícias para a matriz, seja no país que for. Isso é cultural, então atinge todo mundo de todos os níveis. Gente, isso é tão sério, porque se o mercado está mudando rápido, a gente aprende com o erro, os erros não são revelados e as más notícias não chegam, como é que você vai aprender? Dizem que a Toyota, o melhor diagnóstico da Toyota para os recalls dela, é porque o peão ele tem uma boa atitude perante a linha. Então, ele tem um controle de qualidade legal. Mas, na hora que ele encontra um defeito, um problema, o reporte para o nível da supervisão, ele é maquiado. Eles suavizam as tintas. A supervisão para a gerência suaviza mais um pouco, chega para o CEO que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Onde você vai descobrir? Quando estoura o carro lá do outro lado do mundo. Né? Então, esse é um problema muito sério. Quando você fala assim, a felicidade, o calor humano dos trópicos, essa facilidade de aproximação física que a gente tem, isso ajuda. Mas, por outro lado, isso pode estar mascarando uma ineficiência vital para uma empresa no século XXI.
você começa a ver como as pessoas foram educadas para sobreviver nesse medo, né, com esse respeito à hierarquia, que também é medo. Na hora que você fala assim, se solta, cara, me dá a sua opinião, ele fala, não. Ele precisa esperar um memorando chegar dizendo, você pode ter opinião própria. Eu estou falando de diretores também, não estou falando de peão. Porque é um contrato surdo nas empresas. Então, vocês que estão começando, gente, começa pelo simples, pelo básico de fluxo de informação vertical e horizontal dentro da organização. E pega a metáfora do corpo humano. Se a informação não vem do dedinho, entrou uma ferpinha no dedinho, a informação circula para o cérebro repriorizar os recursos para poder a mão direita ir lá e tirar a ferpinha. O cérebro mal informado não vai tomar a providência, não é que ele não decide, ele reprioriza, porque todo mundo está interagindo, é uma realidade sistêmica. Você prioriza, isso aqui é fundamental, eu não vou prestar atenção se essa ferpinha continuar me enchendo o saco. Então, essa eficiência de ação e reação tem a ver com esse fluxo de informação dentro do sistema. A empresa é um sistema vivo, isso não é mais metáfora. Então, começa entortando o pepino do começo. E não tem que olhar em livro, olha para o funcionamento do seu corpo. Pequenas causas provocam grandes efeitos. Por isso atordoa, para quem está acostumado com controle. Você não controla todas as... Enfim, pronto, está vendo? Isso é um sensor com S, não é um sensor com C. O controle é sensor com C. Sensor com S é uma sensibilidade que traz a informação. Eu tinha tomado fôlego aqui para fazer a pergunta, quando veio a placa fim, você já leu fim, então acho que é fim, né? Eu vou fazer, você responde correndo. As empresas brasileiras são felizes, apesar de estudos? Se são, por que são? E se não são, o que a gente podia fazer para melhorar isso? Primeiro, eu contesto qualquer generalização sobre qualquer coisa. Eu acho que tem empresas que são felizes, dependendo do setor, dependendo do momento, dependendo da liderança. Tem gente feliz em empresas infelizes. Tem de tudo. O que eu posso dizer para você é assim, no grande, na evolução da nossa sociedade, nós estamos começando a criar competências para a gestão do intangível. O intangível é aquilo que você não pega. É aquilo que você não tranca. O Fábio Barbosa, eu comecei falando dele, vou terminar falando dele. O Fábio tem uma frase muito boa. Ele fala assim, o problema não está nas áreas. O problema está entre as áreas. Entre. O que existe entre? Nada. Esse espaço, nada, é fundamental, porque é ele que permite a interação entre as partes do todo, fazendo com que o todo cumpra um propósito de eficiência, de sobrevivência. Quem é responsável pelo entre? Qual é o indicador do entre? Não existe. Como não existe, ninguém é responsável. É o CEO que fica estressado, fala, porra, cara, conversa com outro cara, você não conversou? Devia conversar, então junta, chama toda a diretoria, aí fica o negócio, encosta para cá, encosta para lá, as coisas não ficam claras, aí são o segundo escalão é que vai resolver a coisa, porque o primeiro ficou cheio de delicadezas que acaba levando à ineficiência. Quer dizer, existe uma mudança fundamental. Essa nova dinâmica, onde o entre, a qualidade do relacionamento. Como é que mede qualidade do relacionamento? A qualidade do vínculo entre as pessoas, entre áreas, entre a empresa e os seus fornecedores, seus consumidores. Como que se gerencia a comunidade da marca, que nasce dentro da empresa, mas vinga com valor percebido no mercado. Tudo isso é intangível. Como é difícil medir, a gente diz que não existe, que não é importante. Então, invistam na mensuração do intangível. Numa cultura que olhe para aquilo que não dá para pegar. E aí que está o ouro do século XXI. Só para terminar, tem um filósofo alemão que eu gosto muito, chamado Martin Buber. Na verdade, ele é um teólogo. E ele criou a teoria do hífen. Hífen é aquilo que está entre. É o que nos separa e o que nos une. Nesse espaço entre nós, é a possibilidade do encontro. Eu me movimento na sua direção, você vem na minha direção. E esse é o lugar onde a gente se encontra. Ele diz que esse é o lugar onde reside o amor. Então, acho que nós estamos evoluindo para uma época onde as relações, o intangível,
o sentido, o significado, vão alimentar o outro lado do homem que não estava desperto no século XX. Que é essa coisa da alma, do intangível, que a gente não vê, não pega, mas faz toda a diferença. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigado.